Henker que vive duas vezes. Capítulo 311. O Rei do Submundo. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko. 300-0-12. Você entrou no 10º portão, Inferno da Escuridão Negra. O caminho para o último portão era perigoso. Especialmente perto do 9º portão. O aparecimento de minotauros e leões de Nemeia quase dizimou o grupo de Yeon-woo. Shannon e Han Yeong, que lutavam na linha de frente, tiveram que recuperar sua resistência nas sombras. Que mestre ridículo. Já faz um tempo que não lutei tão loucamente assim. Shannon e Han Yeong pareciam bastante exaustos mentalmente. Teoricamente, eles poderiam lutar para sempre sem qualquer descanso, desde que fantasmas lhes fossem fornecidos, mas como já foram humanos, não podiam ignorar o estresse mental de lutar sem parar. A luta sustentada contra monstros sob o comando dos titãs e gigantes foi muito difícil. O próprio portão e os monstros, eles tiveram que lutar contra ambos. Ainda assim, Yeon-woo perseverou silenciosamente. Nêmesis ocasionalmente pedia para ele voltar. Os outros subordinados de Yeon-woo não disseram nada e agiram de acordo com sua vontade. Foi porque eles sabiam o quão desesperado ele estava por causa da conexão deles com ele. A vontade de procurar alguma pista sobre seu irmão mais novo. A determinação de ganhar o poder do Rei Negro. Ele estava tão desesperado por tudo isso. Esta foi a razão pela qual Yeon-woo se esforçou ao limite todo esse tempo. Seus subordinados desejavam atender aos desejos de seu mestre, mesmo que eles falhassem. No final, Nêmesis percebeu o que os outros subordinados queriam fazer e não tentou impedi-lo mais. Ele também queria o poder e as pistas tanto quanto Yeon-woo. Sua saudade do antigo dono era tão grande que ele apareceu em seus sonhos. Por favor, abençoe-nos com seu espírito e lave a escuridão com luz neste lugar. Kreutz plantou Zulfikar no chão e ativou uma barreira ao redor deles com uma oração. Barreira de luz sagrada. Era um feitiço que não permitia a aproximação de inimigos mal intencionados e oferecia proteção contra feitiços. No entanto, a barreira não pôde ser transportada, então ele teve que continuar a recitar a oração enquanto caminhavam. Ainda assim, com a barreira lançada, eles puderam descansar um pouco. Kreutz estava fazendo tudo o que podia enquanto acompanhava o grupo de Yeon-woo. Embora ele devesse estar curioso sobre muitas coisas, como prometido, ele não perguntou. Yeon-woo percebeu sua sinceridade e o respeitou como um camarada. Eles não estão nos permitindo entrar até o fim? Yeon-woo olhou para a escuridão pesada além da barreira da luz sagrada. O 10º portão, Hell of Black Darkness, fazia os jogadores caminharem pelo território preenchido com uma escuridão semelhante à neblina para chegar ao destino final. Na verdade, isso por si só não foi tão difícil para Yeon-woo. Mesmo que sua visão estivesse bloqueada pela escuridão, depois de perceber a consciência no 20º andar, ele estava confiante de que poderia passar por esse portão sem problemas. No entanto, o problema eram os monstros que ele podia ver movimentando-se na escuridão. Os subordinados dos titãs e dos gigantes, das hidras aos leões da Nemeia, os monstros que continuavam incomodando o grupo de Yeon-woo fervilhavam por aí. Havia dezenas deles apenas em um breve número de funcionários. Cada um deles era horrível e violento. Eles tinham dezenas de metros de altura e tentar passar por vários deles era como passar pelas portas da morte de propósito. Foi um alívio que o Tanin Fier e o Inferno Site de Bu tenham sido muito úteis no controle dos monstros. Se não fosse por ambos, eles já estariam em perigo crítico. De qualquer forma, Yeon-woo se virou. Eu tenho que ter esses olhares sobre mim aqui também? Yeon-woo estava cansado dos olhares adicionais que estavam sobre ele desde que entrou no palco oculto. Até agora, ele sentia que os olhares vinham de cima. Mas quanto mais perto ele chegava do Tártaro, os olhares vinham de baixo. E cada um deles parecia desagradável e assustador. Os titãs e gigantes, definitivamente eram seus olhares. As informações da janela da missão estavam corretas. Quase não consigo sentir os olhares de cima como os de Hermes e Atenas. Obviamente, quanto mais forte fosse a energia do Tártaro, mais fracos seriam os olhares do mundo celestial. Além daqueles com quem ele estava conectado diretamente através de canalizações, quase não havia deuses ou demônios que pudessem ver Yeon-woo corretamente. Agares ri dos outros deuses e demônios que estão frustrados por não poder ver você. Agares vai até um grupo de deuses e demônios que estão conversando sobre o Tártaro e zomba deles. A sociedade piedosa, Olimpo, o ignora. A piedosa sociedade, Asgard, está irritada com a visita de Agares. Agares parecia estar fazendo suas próprias coisas novamente. Yeon-woo apenas o tirou da janela de mensagens porque era irritante. Justamente quando ele estava girando seu circuito mágico para se regenerar, Bu levantou lentamente a cabeça. Claque, o clique de seus ossos batendo um contra o outro soou. Você encontrou alguma coisa? Depois, olhando para dentro, todos os fantasmas, aqui. Yeon-woo trouxe consigo todos os fantasmas espalhados de cada monstro fantasma. Caso contrário, seus subordinados já teriam desaparecido. Isto, aparece, o outro, Ciclopes, já fiz isso, caminho. Eu vejo. Yeon-woo se limpou e se levantou. Bu estava perseguindo os rastros do resto dos apóstolos dos Ciclopes. Ele conseguiu confirmar que eles tinham acabado de passar por todos os portões para atravessar para o Tártaro.
Nesse caso, eles não tinham tempo a perder. Devemos nos mudar de novo? Kreutz leu a presença de Yon-Wu e interrompeu a oração, suspirando pesadamente. Havia olheiras profundas e escuras sob seus olhos. KRRRR. No momento em que deixaram a barreira da luz sagrada, os olhares dos monstros começaram a se aproximar deles. Os outros jogadores que passavam pelos portões já estavam de barriga para baixo. Seus estômagos famintos que não podiam ser satisfeitos procuravam desesperadamente pela próxima presa. Yon-Wu já havia retomado seus subordinados. Era impossível lidar com todos aqueles monstros. Ele teve que se mover rapidamente enquanto evitava os monstros para chegar ao seu destino. Correr. Patty. Seu grupo começou a correr com todas as forças. Acima da cabeça de Yon-Wu, a visão inferno de Bu se abriu e começou a protegê-los. Quaquaquang. Você concluiu o estágio oculto, 10 portões. Você realizou um feito inacreditável. O título, aquele que suportou 10 provações, foi criado. Karma adicional está sendo recompensado. Você ganhou 20.000 karma. Você ganhou 30.000 karma adicionais. Você gostaria de desafiar o segundo estágio oculto? Meu Deus, vir aqui como jogador. O Ciclope Brontes falou com voz emocionada, olhando para a grande porta de bronze à sua frente. Ele finalmente chegou à entrada do Tártaro, o lugar para onde queria ir, não importa o custo. Yon-Wu esfregou a porta de bronze. Esta porta tinha padrões semelhantes aos que ele viu no Tesouro do Olimpo e no Templo de Poseidon. Era uma grande porta com todos os tipos de pinturas sagradas. No entanto, as pinturas sagradas eram muito mais detalhadas do que nas outras. Ele podia ver os titãs e gigantes mergulhando em um abismo escuro, caindo das nuvens brancas após serem atingidos pelo raio de Zeus. Houve um ser que não tirou os olhos de Zeus, Poseidon e Hades mesmo caindo no abismo. Cronos. O deus do tempo e da morte e o rei dos titãs tinham um rosto mais realista em comparação com os outros deuses. Ele parecia furioso, mas também triste pela traição dos filhos. Após as duas grandes guerras contra a Titanomáquia e a Gigantomáquia, os deuses do Olimpo prenderam os titãs e gigantes que lutaram contra eles. Além da escuridão pesada, seres como Cronos provavelmente estavam fervilhando. Era uma prisão cheia de seres piedosos dos quais um mortal não ousaria se aproximar. Este também era um dos poucos locais onde deuses e demônios podiam se mover livremente sem seu território sagrado, então Yon-Wu não pôde deixar de se sentir ansioso. O mesmo aconteceu com Kreutz. O 10º portão era um lugar horrível, pior do que todos os outros portões juntos. Ele estava até orgulhoso de si mesmo por ter concluído isso. Ele supôs que era verdade que nada seria impossível se ele trabalhasse duro o suficiente. Um sorriso amargo se espalhou por seu rosto quando de repente ele se lembrou do que o líder do regimento disse uma vez. Yon-Wu examinou a porta de bronze com seus olhos dracônicos e se virou para olhar para Brontes. Mas como faço para superar isso? Não importa o quanto ele empurrasse, a porta de bronze não se moveria. Ele pensou que abriria automaticamente porque havia recebido a missão de Perséfone, mas não se mexeu. Isso era compreensível, já que era uma porta destinada a manter os criminosos do Olimpo. Claro que não abriria facilmente. Se assim fosse, os titãs e gigantes já teriam derrubado tudo. Há uma entrada lateral que só Lord Hades conhece. Para ser exato, é um lugar onde apenas ele e aqueles permitidos por ele podem passar. Você pode me dizer onde está? Espere. Brontes fechou os olhos e murmurou um feitiço. Patty. A luz brilhou ao redor deles. Quando Brontes estendeu a mão, algo parecido com uma semente de dente de leão flutuou. Era uma semente com uma atmosfera cinzenta acima da luz branca e brilhante. Felizmente, ainda funciona. O que é? É um espírito do underground. Tecnicamente, é um guia que pega emprestada a força de Lord Hades para liderar o caminho até sua localização. Ele originalmente nos deu, e ainda é possível invocá-lo. Ele acreditou que eu viria algum dia? Brontes fechou o único olho com o rosto emocionado. Lágrimas transbordaram de seus olhos. Ele começou a falar novamente, abrindo os olhos. Não vamos ficar aqui e nos mover rapidamente. Yon-Wu e Kreutz começaram a seguir o espírito. A porta de bronze parecia infinitamente alta. No local cheio de escuridão, Yon-Wu continuou a observar as pinturas sagradas. Cada uma das pinturas sagradas era diferente. Então, o espírito fez uma pausa. Desapareceu e um pequeno portal vermelho apareceu na porta de bronze. Yon-Wu e Kreutz se entreolharam sem dizer nada. Com um aceno de cabeça, eles entraram no portal. Quando a luz baixou, Yon-Wu estava sozinho sob um céu escuro acima de uma crista gigante. Aquele momento. Você entrou no segundo estágio oculto, Tártaro. Aviso, esta é uma prisão onde os criminosos do Olimpo, os titãs e os gigantes, estão trancados e sob cuidados especiais do Bureau. Este estágio é difícil para os jogadores se aproximarem, então é aconselhável uma fuga rápida. Um olhar ameaçador está refletindo em você. Uma maldição sinistra está se aproximando. A missão repentina, desejo de longa data de Perséfone, foi atualizada. Por favor, verifique a janela da missão. Huak. Inexplicavelmente, Yon-Wu ficou assustado. Os olhares dos titãs e gigantes que haviam sido bloqueados pela porta de bronze estavam agora diretamente sobre ele.
Ele podia sentir um pouco de emoção dentro dos olhares. Curiosidade, surpresa, saudade, inveja. Eram todos olhares diferentes. Mas havia uma semelhança entre todos eles. Desconfiança. O que eles viram que os fez sentir desconfiança em Yon-woo? Poderia ser? Yon-woo percebeu que o receptor exato dos olhares não era ele, mas o desespero e a dor do Rei Negro. Como você está aqui? Por que o rastro dele está aqui? De longe, ele podia ouvir uma voz. Foi fraco, como um eco. Então, Yon-woo percebeu que o que ele estava pisando não era uma crista, mas a cabeça de um enorme deus gigante. Enormes olhos com dezenas de metros de comprimento olharam para ele.